Então, pronto. Estamos aqui em mais uma sessão de treinamento de mentoria, mais um exercício de entrevistas de tarefas de clientes. Então, a ideia hoje é a Roxane e o Milani fazer esse exercício e o entrevistado é o Sérgio, né? É isso, pessoal? Então, fiquem à vontade. Vamos em frente. Vamos lá. Pode ir, Roxane. Pode ir? Sérgio, muito bom dia. Aí falou Bom diretamente para ele, né? O restante eu... Tá. Bom dia. Aí... Sérgio, bom dia. Eu sou a Roxane, eu trabalho aqui no CRAMI Campinas. Primeiro, muito obrigada por ter se disposto em conversar brevemente com a gente. Na verdade, a premissa, né, o intuito de fato desse diálogo é justamente para entender melhor. Então, quais foram as suas vivências, o que te motiva a trabalhar, a fazer o voluntariado e, de fato, qual que é a sua expectativa em se tornar possivelmente, né, voluntário aqui com a gente. Sérgio, a minha primeira pergunta é: você já trabalhou como voluntário em alguma entidade, em alguma organização? Sim, já trabalhei. Você pode descrever melhor como foi, quando foi, o que você fazia? Eu trabalhei aqui em Campinas, num centro espírita, fazendo todo tipo de serviço, né? Isso é mais recente, né? Mas vou voltar aqui vamos pensar aqui, quando eu ainda era estudante universitário, né? Eu trabalhei também numa instituição cultural no Rio, né? De voluntário, fazendo também tudo, serviço de limpeza, né? Limpando o que precisava, arrumando, carregando caixa, né? Naquele esquema assim, né? De chegar lá, você não sabe o que tem para fazer, mas sabe que vai fazer. O dia vai ser muito legal, né? Você vai chegar no seu horário, vai ter que fazer, e se não tiver, você vai arrumar coisa para fazer, né? Vai dar lá a sua contribuição. E sai cansado, com o corpo cansado, mas com a cabeça alegre, né? Animado, né? Então, isso aí foi meu primeiro trabalho como voluntário, ainda com 20 anos, mais ou menos, né? E aí, sempre, os lugares que eu ia, né, que eu trabalhei, né, trabalhei tecnicamente, né, eu sempre tinha alguma contato, né, ou no condomínio que eu morava, ou na própria empresa, a gente também fazia coisas, né, de doação de tempo, né, e de cuidado, né, porque, na verdade, eu não trabalhava sozinho, eu trabalhava com a minha esposa, né? Quer dizer, antes de casar, a gente já fazia esse trabalho também nesse local que eu falei, né? Quando estava estudando, né? Lá no Rio, né? E aí, depois que casamos, né? Aí, continuamos fazendo também trabalho voluntários. E até é interessante, né? Porque era o casal que trabalhava junto, né? Quer dizer, cada um fazia uma coisa, não a mesma coisa no local de trabalho, né? Voluntário, mas tinha essa pegada, os dois iam juntos, né, voltavam juntos, quer dizer, era até um estímulo também, né? Isso aí eu estou falando ainda jovem, né, 20 e poucos anos. Agora, né, já estamos aí bem rodados, né, mas ainda fazemos trabalhos voluntários, né? Até eu falei esse do Centro Espírita, né, eu e ela também éramos voluntários, né, fomos voluntários durante um longo tempo, né? E esse centro espírita foi mudando, né? De casa, né? Foi aumentando, né? Foi crescendo o centro precisou mudar, né? Para outra casa maior, e a gente fazia, né? Fazia a mudança, ajudava, né? Não só como trabalho, né? Mas também dando uma colaboração mensal, né? Para ajudar, né? Porque não tinha, né? Não tinha renda, não tinha fonte, né? E trabalhamos isso até, quer dizer, num período longo, né? Quando nós chegamos em Campinas, logo fomos acolhidos, né, por essa casa espírita e ficamos lá, né, trabalhando, né? E depois, né, tivemos que dar uma parada por questão de saúde do meu filho, né? Mas ainda temos amizade. E agora lá na Unicamp eu não sou bem um voluntário, né? Mas eu faço parte de um programa da terceira idade que a gente ajuda, às vezes, da maneira que pode, né?
é o programa lá para quem tem mais de 50 anos, né? No nosso caso, a gente tem bem mais de 50, né? Mas a gente está junto lá e lá todo nesse programa tudo é voluntário. Quem dá aula é voluntário, não recebe nada, quem trabalha também, né? E também os alunos também, né? Os alunos que somos nós também, alunos e professores. Então, o que eu espero disso, né, é sempre estar conhecendo pessoas, fazendo coisas que eu me sinta bem e tendo essa tranquilidade, né, de ver que a gente pode fazer um pouquinho, né, e esse pouquinho somado a outras pessoas faz diferença, assim. Entendido. Sérgio, uma dúvida. O Sérgio de 20 anos, que começou, que ajudava, que saía da escola, que tinha rotina apertada, mas mesmo assim fazia, e o Sérgio de hoje, com um pouco mais de 50 anos, que motiva? O que te motivava e o que continua te motivando a trabalhar com o voluntariado? Não, eu acho que é uma condição de vida, né? Enquanto a gente tem vida, tem energia, né? A gente tem que partilhar as coisas, né? Tem que fazer as coisas, né? Não no sentido de a gente ficar assim, só viver para a família, né? Quer dizer, naquele círculo fechado, não, né? É olhar uma coisa assim mais ampla, né? Então, até, por exemplo, eu já fui síndico várias vezes, quando morei, né? E síndico não ganha nada, né? Quer dizer, eu às vezes era acordado, né? 6 horas da manhã, o cara batia lá, e eu não dispensava o cara, né? Mesmo que, né, convidava, não entra, vamos conversar, tá? Vamos lá, tá? Eu vou encaminhar. Então é isso, né? De ajudar, né? De fazer o sentido da comunidade, né? Todos são importantes, né? E todos podem ajudar de alguma forma. Então, eu continuo pensando assim, né? Hoje também eu participo em um outro local, em Piracaia, né? Que é uma comunidade também, e eu também já fui do conselho, quer dizer, a minha esposa também já foi, né? Quer dizer, em coisas diferentes, né? Ela era secretária e eu era do conselho, né? Conselho fiscal, então continuamos hoje com a mesma atividade, assim, a mesma atividade não, com a mesma disponibilidade de ajudar, de estar presente, né? A gente não sabe o que vai fazer, mas sabe que pode fazer. E aí é que está a graça na alegria, né? De você estar doando alguma coisa, né? E ajudando, né? E você Essa é a acredita? verdade. Desculpa te interromper. Não, Eu ia perguntar se ajudando dessa forma e sendo útil e servindo, isso por tabela acaba trazendo benefícios pessoais para você? não é no sentido de benefício, né? Eu não vejo assim como não é uma troca no sentido, né? Eu acho que eu penso que isso é uma condição humana, né? A condição humana é de servir, né? E o benefício a gente não sabe, né? Se vai ter ou se não vai ter. Então a preocupação não é esse benefício, a preocupação é fazer o que você pode fazer, né? E não se omitir, não ficar em cima do muro, né? É chegar e às vezes você não faz sempre certo, né? Mas de qualquer jeito ter consciência, né, que você está tentando fazer, né? Fazer melhor, né? Então o benefício até seria, eu já falei isso uma vez assim, porque eu estudei escola pública, minha esposa também, então a gente recebeu, né, esse sentido de educação pública, né, na nossa época. Então hoje, né, se eu pudesse dar aula numa escola, quer dizer, não é assim, né, tão simples assim chegar a dar aula, né, mas trabalhando como voluntário, olhando assim o ecossistema de uma maneira mais ampla, eu também estou ajudando, eu também estou retribuindo, né? E o benefício é que todos cresçam, né? Não eu particularmente, né? Mas o benefício é mais amplo, né? Perfeito. Entendido. Sérgio, uma dúvida. Aqui no CRAM, não sei se você conhece muito bem, mas nós estamos em duas unidades, uma aqui próxima ao Iguatemi, na Vila Brandina, e outra no Jardim Florense, um pouco depois do Unimar, seguindo. E são 300 famílias atendidas, então a gente tem um público muito grande. Porém, o contato mesmo com a família, os atendimentos é feito pela nossa equipe técnica, mas para captar recursos, né, e tudo mais, a gente faz bazares, a gente tem feito festas, então a gente sempre está precisando de voluntários.
Então, sendo assim, você acredita, ou acredita não, você tem alguma habilidade que você acha que possa ser útil, parte administrativa, parte financeira, alguma coisa, alguma expertise que você já trabalhei com isso, tem facilidade, posso ajudar vocês? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, eu tenho facilidade para digitação, para redação, para precisar escrever, né? Eu, né, tenho facilidade, né, para escrever, né? E tenho também habilidade manual, né, para pintar, para trabalho com carpintaria também, né? Quer dizer, então, coisas assim, trabalhos manuais, não muito assim especializados, né? Mas coisas que eu faço aqui na minha casa, se for o caso, eu posso fazer sim. Entendi. Então, talento temos, mas e disponibilidade? Você acredita que na sua Disponibilidade agenda, 1 hora por semana? Como você teria, não, definiria? teria até mais, 2 horas por semana, né? Excelente. Tá. Gente, eu dou sequência de que forma agora? Eu finalizo e agradeço, eu convido para um café para conhecer nossas Não, pode me convidar que eu dependências. vou sim, eu vou com a minha esposa aí. Com certeza. Isso é um prazer. Legal. Ainda mais ela que tem o coração inclinado também, né? Para o voluntariado, vai ser super útil. Roxane, uma sugestão. De última pergunta. Diria o seguinte para ele: Sérgio, existe alguma coisa que eu deveria ter perguntado, mas não perguntei, mas você queira falar a respeito? Então, uma pergunta bem aberta ao final. Okay. E isso pode enriquecer o entendimento da pessoa e do relacionamento da pessoa com o crânio. Você quer fazer essa pergunta para ele? Quero. Sérgio, já finalizando, mas ainda em tempo, tem alguma outra pergunta que eu não fiz ou algum outro assunto que você queria explanar um pouco melhor e acabou faltando? Não, eu só queria saber, como eu moro aqui perto do Shopping Dom Pedro, eu acho que para mim seria bom conhecer o crame aí da Vila, como é que é? Vila Brandina? Vila Brandina, isso mesmo. Acho que não Então, dá 15 minutos, bem próximo. então, eu gostaria de conhecer, e já o outro Jardim Florence lá também, quando houver algum bazar, alguma coisa, né? Posso Excelente. ajudar. A gente está em mudança, na outra unidade está mudando de espaço, mas aqui tem a Maria maravilhosa, sempre com o café prontinho. Então vai ser um prazer receber você e a Muito sua esposa. obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês também. Tá ótimo, obrigada. Beleza. Obrigado. Acho que faltou perguntar dos aspectos aí que o Sérgio achou mais positivos e algum aspecto negativo, né, que ele tem experimentado aí nessas ocasiões. Verdade. Que é uma das perguntas principais, né, que vai nortear, de fato, a entrevista. Você pergunta? Não, do ponto de vista, assim, aspecto positivo que você falou, ou negativo, é isso, Renato? Explica melhor, só para mim poder situar Os aqui. dois, o que fica de marcante, Sérgio, nessa experiência de voluntariado, né? O que teve de relevante para você aí, pelo lado positivo, mas se também teve alguma coisa marcante no lado negativo, seria interessante ouvir o seu comentário. Do lado marcante do lado positivo, é que a gente conhece muitas pessoas em situações bem diferentes, né? E a gente vendo, né, a dor, né, o sofrimento das outras pessoas, e a gente tentando, né, ser solidário, estar presente, estar junto, né? A gente percebe que talvez o nosso sofrimento e a nossa dor talvez não seja tudo aquilo, né, que assusta, tudo aquilo que a gente pensa que é difícil, né? Então, é de você se colocar, né, de uma maneira mais assim, até mais humilde em relação a aquilo que você é e aquilo que as outras pessoas, por algum motivo, né, não conseguiram ser ou têm muita dificuldade, né? E aí a gente poder fazer essa ponte, né, de dar um pouquinho, né,
dá o amor, dá a atenção, dá o carinho, dá o tempo, dá o dinheiro, porque o dinheiro é a energia que move, né, para certas coisas, né? Então, isso é o lado positivo. Agora, o lado negativo, se houver, né, a gente tem que entender que aquilo também a gente pode, né, do limão a gente pode fazer a limonada, né? Então, a gente não é o fim do mundo, né? A gente tem que ter essa resiliência, né? E a vida nos ensina, né? A cada encontro é um ensinamento, assim que eu penso, né? E acho que isso ajuda, né? De não esperar muito também, né? Quer dizer, se você fica esperando muito, né, de retribuição ou de benefício, eu acho que não traz também, né? Talvez você se desilude, né? Então é isso aí, né? Você faz, né? Você dá e aquilo, né, que tem a passagem bíblica, né? Você dá com a mão direita, né, sem olhar. Eu esqueci a passagem bíblica, né? Mas você dá com a mão e com a outra mão você não espera nada, né? Então é isso, né? Mas tá bom. Então seria o aspecto negativo eu não teria assim, né? Eu acho que não penso assim nesse sentido. Beleza, obrigado. Nada. É isso, então. Obrigado, Roxane. Imagina. Obrigada a vocês. Mas vou lá sim, hein? Eu aceito o convite, hein? Vou O lá, convite sim. não era fictício, não, viu? Tava valendo. Sei. Mas mesmo que fosse, eu ia também. Vou fazer o sabão lá, né? Isso aí, falo assim, isso eu já conversei com o Renato, né? A gente sabe o que é, né? Mas isso não é um sentido, eu faço em Piracá e levo sabão, que de certa forma não é o ideal, né? Mas é um possível, né? A Roxane não conhece bem a história do sabão, mas depois eu posso contar em outro momento. Ok, pessoal, algum comentário para a Roxane, alguma sugestão aí da entrevista? Eliezer, Valmir, Tiba, Sérgio também. Eu gostei muito da postura da Roxane, dá a impressão que ela faz entrevista há 10 anos. Quem dera. Mas obrigada. Eu gostei, eu acho que você está numa atitude boa, você já fez muita entrevista antes? Eu trabalhei num portal de futebol, então eu entrevistava jogador. Por bom. Pronto. Então, eu gostei da sua atitude, acho que está bem. As perguntas foram aquelas, foram feitas, lembradas mais pelo Renato, por mim, etc. Mas, em si, é o clima que se cria nesse relacionamento, que realmente é o valor que você está tentando extrair. Às vezes, aquilo que não é dito é aquilo que realmente você quer saber, né? Pelo brilho dos olhos, pela atitude da cabeça, pela mão, etc., você lê coisas que a pessoa não falou, né? Então, isso também é importante na entrevista. Por isso, fazer pela internet, dá para fazer desde que seja olhando os olhos da pessoa. Isso aí. Muito obrigada. Valmir, comentários? Não. Gostei. Não tenho comentário adicional. Ok, Tiba. Não, tudo bem, não tenho nem comentário, não. Desculpa que eu tô resfriado, tô com a voz meio ruim. Tá bom. Melanie, alguma percepção, algum comentário? Não? Eu anotei várias questões dessa assim, da atitude, né? Da vibração, até com o histórico de trabalho como voluntário durante a vida dele. Ele falou muitas vezes em alegria, disponibilidade, né? Então, anotei várias coisas aqui que a gente precisa encaixar, né? Que é aquela história, inclusive, quando ela falou do que ele acha de tipo, benefício, né? E ele deixou claro, né, que não é benefício, é uma troca, né? É um prazer para ele e o trabalho dele. Então, eu anotei várias coisas aqui.
Legal, foi Milani, muito legal. inclusive, esse ponto que você falou me fez até pensar se esse seria o melhor jeito, a melhor forma de perguntar. Sabe, para que a pessoa não conteste, tipo, não, isso não é. Ou não, isso é importante porque mostra que a pessoa de fato vê um valor e não uma troca. Tudo a gente tem a sensibilidade da gente de perceber, né? Mas legal, foi ótimo, Roxane. Obrigado, parabéns. Ótimo. Sérgio, algum comentário para a Roxane? Pode falar, Elias. Eu fiquei impressionado com uma coisa que o Sérgio falou, eu queria ressaltar, que ser voluntário é, antes de tudo, um dever moral. Eu sei que não é para todo mundo, não é para 100% das pessoas, mas para algumas coisas, ser voluntário é mais do que tudo um dever moral. E a palavra dever é uma coisa que você deve a alguém. Então, você se sente devedor. Né? Sentindo-se devedor, trabalhar como voluntário, não remunerado, etc., é um pagamento daquilo que você entende de ser um dever moral. Mas isso pode ser uma longa conversa em outra hora, mas eu queria deixar esse ponto. É ou não é um dever moral? E nós estamos procurando pessoas que veem isto como um dever moral, ou só é um piquenique, vamos juntar com a pessoa, a socialização é importante. Por exemplo, socialização é importante, e o grupo é bom, o grupo é legal, eu trabalho numa coisa que eu gosto, não ganho nada, mas eu fico feliz com o grupo. Então, o dever moral é uma das formas de retribuição. Mas talvez não seja para todo mundo. Para algumas, sim, para outras, não. Mas tanto um como o outro serão bons voluntários, se assumirem o compromisso com a entidade. Então, eu só queria apontar isso, a história do dever moral que o Sérgio falou. Não, eu tranquilo. Agradeço aí a oportunidade. E para mim é mais ou menos isso que o Eliezer falou, né? É como se fosse até uma condição humana, né? De servir, né? De servir no sentido mais elevado, né? De servir como, né? Nesse sentido até mais religioso, né? De serviço, mas não só religioso, né? Mas é isso, de servir como ser humano, né? Tá ótimo. Obrigado. Bom, o Sérgio demonstrou nas respostas, né, uma visão muito pessoal dele e uma visão diferente, né, do que a gente viu nos outros casos, né. O Sérgio falou sobre a questão da retribuição, né. Então ele descreveu, no final das contas, as motivações dele para fazer trabalho voluntário. E a percepção que eu tenho, o resumo que eu faria do que o Sérgio disse, né, é de uma questão de vivência. De que o que o trabalho voluntário proporcionou para o Sérgio é de uma oportunidade de vivenciar coisas que ele acha importante e também como um canal, porque o Sérgio acredita que o trabalho voluntário é uma coisa inerente, como uma obrigação. Então, no final das contas, a entidade onde ele atua como voluntário serve como um canal para o Sérgio concretizar essa obrigação. Então, é interessante refletir, assim, eu estava pensando que, no final das contas, oferecer uma oportunidade para a pessoa fazer trabalho voluntário, né? E veja, essa é uma leitura interessante da situação, porque uma coisa é você pedir a alguém que ela seja um colaborador voluntário. Outra coisa é você oferecer para pessoas que têm interesse em trabalho voluntário, oferecer a elas um canal para que elas possam realizar esse trabalho voluntário. E a motivação das pessoas para procurar um canal para isso pode ser muito diversificada.
pode ser muito diferente, tem muitas variações de uma pessoa para outra. E talvez a motivação não seja o fato relevante aqui, porque se a pessoa procurou, de alguma maneira ela já está motivada. Então, me parece que a tarefa, né, da entidade é servir como um canal para que a pessoa possa realizar aquilo que ela acredita e que proporcione uma vivência. Eu resumiria assim o relato do Sérgio. Pode falar, Eliezer. Lá no Éden, a gente fala assim, o Éden não pede nada. O Éden oferece oportunidade às pessoas exercerem a sua atividade como cidadão. Oferece. A gente não pede nada. E não precisa pedir mesmo. Então, se a gente conseguir identificar essa proposta de valor, nós estamos falando de proposta de valor. Então, qual é a proposta de valor que o CRAME oferece? Ele oferece uma proposta de valor. Então, oferecer é muito melhor e mais certo, mais adequado do que pedir. Então, vale então, e aí talvez... Vale para tudo, né? Então, talvez a questão aí seja realmente de não querer convencer a pessoa de alguma coisa. Exatamente. Mas de encontrar as pessoas que já estão convencidas de que tem que fazer trabalho voluntário, seja qual o motivo for, e oferecer a elas um canal para isso, uma oportunidade para isso acontecer. Isso. O que fica como outro aprendizado importante aí dessa entrevista, né, é que talvez a gente tenha, em função da qualidade das entrevistas, né, do aprendizado que teve nas entrevistas anteriores, meio que a gente estava na expectativa de que aquilo se confirmasse, de que houvesse uma repetição do que foram as entrevistas com Eliezer e com o Valmir. Mas eu também percebi que a abordagem do Sérgio, a motivação do Sérgio é bastante diferente da motivação do Eliezer e do Valmir. Então, me pareceu que a Roxane estava com essa expectativa. E meio que isso influenciou a entrevista. O Sérgio é que puxou para um outro lado na narrativa dele. Eu achei interessante esse aprendizado. Sempre, aprendemos sempre. Renato, você comentou da expectativa? Não, você ia falar. A minha expectativa era que fosse leve, né? Que fosse uma conversa informal. Então, eu coloquei o Sérgio no canto da tela aqui e fingi que não tinha mais ninguém, mesmo olhando assim. Mas, assim, a própria autenticidade do Sérgio fez com que ficasse mais leve ainda do que eu esperava, sabe? Então, foi natural porque é algo que é da trajetória de vida dele. Então, não só parte dele, mas também algo familiar, porque ele tem a esposa como parceira, com o mesmo objetivo. Então, acho que isso deixou ainda melhor. Então, muito obrigada, Sérgio. Ok, pessoal. Então, acho que é isso. Vamos passar para o Zadrik, então? Obrigado, Roxane. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Roxane. Agora eu me ausento? Pode, se você quiser, pode ir. Fique à vontade. Fique à vontade. Tá bom. Então, eu vou, que meu presidente é bravo. Obrigado. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Bom fim de semana. Zadrik, bom dia. A gente está um pouco tumultuado aqui, mas o Sérgio comentou aí que você está com a experiência aí de implantar a máquina lá e está tendo diversas surpresas, né? Sim. Diversas coisas estão te atrapalhando, né? Então, a gente aqui, conversando sobre isso, né? A gente julga que talvez a gente tenha alguns pontos a contribuir, porque muitas experiências aqui profissionais nossas, né, estão ligadas a equipamentos em campo e em lugares adversos, né? Perfeito. E a gente
E eu, pelo menos, assim, o aprendizado meu é que entregar o equipamento no endereço certo é só o começo do desafio. E aí eu acho que é isso que está passando, né? E aí a gente quis trazer você para ver se a gente tem alguma contribuição aí para esse seu momento aí que você está vivendo agora. Não, perfeito. Mais uma vez, obrigado a todos, Valmir, Sérgio, Carlos, Milane, Renato. Não, desafio é a vida do empreendedor. Bom, não sei se eu falei da última vez. Entregamos a máquina, funcionou, tudo legal, entregamos ali, todo aquele processo que eu contei para vocês, que é da fabricante lá, quando entregou, faltou o cabo, enfim, nós resolvemos tudo em loco. E aí, um dos testes que eles fizeram na máquina, esses dias, eles tem lá, quando você descarga, você aperta na tela, abrir a porta, ela abre, apertar, fechar, ela fecha. E quando você aperta para fechar, também tem um sensor, que a hora que você enfia a mão ali, puf, ele para. E aí, o que o pessoal fez um teste lá? Colocaram um cabo de vassoura, bem na porta. E aí a porta, um cabo de vassoura, o motor de passo ficou fazendo força e arrebentou um rebite na parte de cima. Aí eu falei, mas poxa vida, como vocês fazem um cabo de vassoura? Falou, não, a gente queria testar a força ali, porque se pendesse a mão... Eu falei, cara, mas tem um sensor, já tem ali, já dá... E eles fizeram esse teste. E, lógico, a gente vai ter que posicionar, de repente, melhor o sensor, bem colado ali, algo nesse sentido. Mas são algumas coisas. E a máquina está lá operando. Porém, eles não está ativa ainda, porque eles estão em busca de um patrocinador, né? Ou é o governo do Rio, enfim, ou é a EGEA. Eles estão lá buscando um patrocinador. E aí tinha dado também um pequeno problema lá atrás, mas já foi resolvida a questão da internet a cabo, não estava funcionando. E aí eu contratei uma empresa, né, um microempreendedor individual que presta serviço para uma outra startup de hardware lá em São Paulo, lá no Rio, chama Floritech, né, que ele já tem lá uma experiência com tanto de hardware, né, de software também, e está dando uma assistência para nós lá, e está fazendo tudo correndo certo lá. E na outra ponta estamos fabricando já a segunda máquina, né? Já estamos ali montando, já tem esse fabricante que nós colocamos ali, ele diminuiu em 50% o valor da carenagem da máquina, né, da estrutura da máquina, deu várias soluções, né, muitas soluções. Exemplo, dentro da primeira máquina tinha um quadro de energia, ele já fez a estrutura já com um quadro já, né, porque ele é fabricante de armários inteligentes, um quadro externo, que a pessoa não precisa, nessa primeira máquina, você abre a porta, tem a bombona, e atrás da bombona tem um quadro. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Não sei se tem uma imagem aqui. Espera aí. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Espera aí. Só para... Aí. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Ó, aqui essa imagem. O que acontece? Aqui é a porta aberta. Vamos ver se tem outra imagem aqui, peraí. Vamos ver se tem um vídeo. Não. Aqui é a parte direita. Quando você abre a porta, vamos ver se eu não vou ter outra imagem aqui. Mas quando você abre a porta, do lado, vamos supor, de frente para essa bombona aqui, de frente para ela aqui, fica a bombona de 200 litros. Tá vendo esse cano que pega à esquerda aqui, ó? Esse cano aqui, ó? Essa tubulação? Certo? Essa tubulação aqui, ó. Essa tubulação, ela sai nessa mangueira. Aqui do lado fica a bombona grande. Né? Aí o que o novo fabricante... não sei se vai dar para olhar aqui. Mas peraí, eu vou parar aqui. Vou achar uma outra imagem aqui. Espera um pouquinho só. Deixa eu só interromper aqui. Espera só um pouquinho. Se eu acho uma...
Vocês estão vendo a tela? Aqui não. Ainda não. Peraí. Vamos lá. Acho que agora estão vendo, né? Sim. Você na praia e tal, nós estamos vendo. Ah, essa aí. Ó, aqui, ó. Esse quadro de distribuição, tá vendo? Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui aí tem esse quadro de distribuição dentro da máquina. Aí tem a parte frontal e essa parte é aqui onde fica a bombona também. Exemplo, para eu acessar esse quadro, eu tenho que tirar a bombona e para ter acesso a esse quadro. Vamos ver se aqui vai dar para ver ela melhor. Acabei não tirando ela com a porta aberta, será? Não, mas é um baita quadro de Então, disjuntores, né? é isso que eu queria também saber. Eu queria diminuir isso tudo, sabe? Olha só o tamanho disso daí. Eu queria diminuir, otimizar isso. Esse é um desafio também, otimizar tudo isso aí, porque, vamos supor, cada negocinho desse daí, né, são os que ligam a cada componente. Otimizar isso. Será que ele conseguiria criar uma placa que fizesse tudo isso? Mas, Adriano, isso é um projeto, né? Quem definiu isso? Quem definiu esse quadro dessa forma a partir de alguns parâmetros. Uhum. E vários disjuntores, né? É aqui, ó. E ele definiu que a necessidade desses disjuntores para dividir, por exemplo, os circuitos, né? Uhum. Então, dizia assim, numa penada aqui, olhar e falar assim, não, mata esse meia dúzia de disjuntor e coloca 2 ou 3, não dá para fazer dessa forma. Todas as conexões aqui que eu estou vendo também são especificações do projeto. Não, e tá bem estruturadinho, bem limpinho, tudo, né? Tá legal. Então, tem dois aspectos, né? Ele fica grande, mas, por outro lado, ele auxilia muito auxilia muito na manutenção, certo? Entendi. Tem alguns Agora, disjuntores que eles atendem mais se é bomba, que fica liga, desliga. Acabou de queimar um disjuntor aqui na minha casa, e eu fiquei sabendo que ele era a curva B. Por quê? Porque tinha o motor da piscina e o motor da minha cisterna aqui. Quer dizer, cada tipo de... É o projeto mesmo, como o Valmir está falando, né? Exatamente. Tem, inclusive, essa parte, né? A curva determina, inclusive, o tempo de reação, né? Certas coisas dos disjuntores determinam o tempo de reação. Voltando, um projeto assim também é um cuidado na hora da manutenção. É um cuidado, uma facilidade na hora da manutenção, certo? Perfeito. Nós precisamos nos perguntar qual quer dizer, nós não, né? Quem fez o projeto se perguntou qual é a necessidade também disso, porque também eu vou falar bom, além da experiência de projetos eletrônicos, eu tenho um projeto de construir uma casa, certo? Então, no projeto eu tenho 2 quadros de energia, um para eu moro no sobrado, então eu dividi os circuitos, né? Aí foi uma especificação minha para quem fez o projeto elétrico. Então eu fiz uma separação assim eu quis uma separação bem detalhada. Então porque assim de forma que alguns conjuntos de cômodo eu desligo a parte de iluminação, desligo a parte de energia das tomadas, tá certo? Bem setorizado, bem, né, por setor, para o tamanho que eu... Né? Então, isso me facilita. Troquei tomadas esse final de semana, então foi fácil. Fui lá, né, desliguei um disjuntor, né, o resto da casa ficou funcionando. Eu falei, olha, aqui nesse quadro, nessa área aqui, vai ficar sem energia elétrica. Foi fácil. Né? Isso também facilita
no meu caso, por exemplo, em caso de viagem. Em caso de viagens, eu vou, por exemplo, desligo parte das coisas, outra parte eu não desligo. Eu não vou lá e desligo o som do disjuntor geral e derrubo tudo. Não quero que, por exemplo, que as geladeiras fiquem desligadas enquanto eu fico uma semana fora, por exemplo, sabe? Então, isso como é que se diz? São especificações do projeto que você coloca. Tá? E essa aqui é a nova máquina aqui, ó. Que tá sendo feita lá, peraí. Deixa eu voltar nos desenhos dela aqui, ó. Peraí. Aqui em casa, o disjuntor da cervejeira não pode ser desligado nunca, senão eu tomo bronca da pia aqui. Essa aqui é a nova máquina, ó. Como a diferença dela para outra, o que é? Tudo é separado. Vamos supor, aqui a bombona, onde fica a bombona, ela é separada do resto. Tá vendo? Eu vou mostrar outras imagens. Ó, pela frente, você consegue fazer a manutenção da parte da frente dela, que nem na outra máquina. Tinha que tirar a bombona e aí tinha que se acessar lá. Não, aqui você já consegue. Isso aí já foi ideia do fabricante já. O fabricante é um extraordinário, cara. Ó, o quadro de distribuição já vem embutido na máquina. Você já não tem esse custo com a manutenção. Tem uma pergunta a fazer já. Sim. Isso. Sim. Podemos começar a saraivada de perguntas. Opa. Zadrik, quando foi escolhido esse fabricante, ou um segundo que você já citou, você pode contar um pouco como é que foi essa escolha? Então, vamos lá, deixa eu parar aqui. Deixa eu só. Tá sendo interessante ver aqui o projeto, ver e conhecer um pouco mais, tá? O que aconteceu? Esse primeiro fabricante é o fabricante que acompanhou a gente com a Óleo Ponto desde o começo, né? Que fez a primeira máquina com a ESC, eu conheci eles através da ESC, de São Carlos. Aí a segunda vez a segunda máquina fizemos junto com eles, a terceira também. Só que eu tinha necessidade de encontrar alguém que fizesse mais barato, esse aqui. E aí eu fui buscando vários fabricantes no Brasil inteiro. E muitos fabricantes. E aí o que aconteceu? Um deles alguns não entendiam o projeto que a Embrapi tinha enviado. Muitos deles. O projeto que a Embrapi fez era um projeto que não era um projeto para linha de montagem, né? E aí o que mais me atendeu foi o... Oi? Desculpe, como assim? Não é um projeto para linha de montagem? Para replicar ele. Para você tá. fazer em escala, né? Sim. Que acho que entra para o ciclo 2 isso. Uhum. E aí esse cara desse fabricante do Rio Grande do Sul, ele foi no Rio de Janeiro, ele é um fabricante de armários inteligentes, e se interessou em ser esse parceiro, fabricante. E aí ele monta, eu pago para ele um X e compro as peças para ele montar. Estou comprando as peças para ele montar. Mas aí na escala eu vou pagar já ele pela máquina pronta. É que essa é a primeira. Tá, então eu vou usar um termo mais que a gente usa, por exemplo, em gestão, que seria a homologação desse fornecedor. Então, nesse processo de você procurar você entrega o projeto, né? E ele te responde se tem capacidade de te entregar aquilo. Isso. E aquilo de te entregar aquilo. Tá certo? Isso. Esse primeiro que você está usando, que trabalhou junto com o projeto, certo, né? Você falou que ele é um cara da primeira hora, certo? Né? Ele encontrou essas dificuldades, ou ele como ele participante, ele foi assim o fabricante do protótipo, vamos chamar assim. Isso. Mas o que acontece? O custo dele ficou meio oneroso. E o projeto dele, assim, esse outro fabricante, ele já traz soluções, sabe? Ele já pensa, ele já pensa de que maneira fica mais prático e porque como esse primeiro fabricante, ele faz protótipos, ele não faz em escala. Esse outro já tem uma visão de
de negócio de escala, sabe? Tá, então você... A visão de um para o outro é diferente. Tá, então, tá, ok. Então, o primeiro fabricante, aquele que te forneceu, você falou 3, né? Que deve ter sido protótipo, cabeça de... Esse que você entregou é praticamente cabeça de série, é isso? É. Esse que você entregou. Tá. Então, o cara faz o protótipo, mas não tem uma visão de produto, vamos chamar assim. É, isso. É isso? Aham. Mas mesmo assim, ele não tem a visão de produto, mas você acabou de contar que ele está fazendo alterações para otimizar e está conseguindo para você uma redução de 50%. Isso, no custo da fabricação da estrutura. Tá certo. Agora, nessa mudança porque aí tem uma questão, você tem um projeto original da Embrapi, você tem um projeto, tá certo? Uhum, E aí, o pessoal fabricou, né? Ele já alterou o projeto da estrutura. De acordo com o projeto, um outro projeto. Agora ele está fazendo otimizações. Essas otimizações, de quem é a propriedade? Da Óleo Ponto. Da Óleo Ponto. Então, da Óleo Ponto. Vamos dizer, essa modificação no quadro aí, para usar esse exemplo que você deu, ele está fazendo uma alteração, no projeto e documentando isso aí, dizendo que agora o projeto não é mais assim, estão lá na versão B, por exemplo, Isso. Eu estou pagando para ele para isso. Paguei o custo. Perfeito. Então, paguei para esse projeto, para essa alteração. Ok, então... E aí, depois disso, se você quiser, com esse fornecedor, com esse segundo fornecedor, você vai entregar, vamos dizer, isso daí e aí também. Ele vai pegar a partir disso e vai poder implementar outras melhorias, vamos chamar assim. Isso. Buscando vários objetivos, né? É um cara muito interessante. Redução de custo, certo? Tá? Perfeito. Então, explorando um pouco mais essa questão do teu fornecedor, né? Que foi um pouco do que... E aí, vem da experiência que eu tenho. Porque eu, além de desenvolvimento, eu já fiz engenharia de produto, que foi exatamente fazer receber... No meu caso, a gente recebia o projeto do CPQD, certo? E muitas vezes tinha que fazer um projeto, tinha que mexer no projeto para transformar aquilo para a produção, né? Então, eu trabalhei muito tempo com isso, trabalhei com engenharia de testes. O que eu vejo, o que eu vejo do que você nos contou, né? E você passou a documentação, vamos tratar do fabricante que inclusive fez essa sua primeira entrega, né? Ele fabricou perante uma documentação, mas você tinha alguém da Óleo Ponto, aí eu estou dizendo alguém da Óleo Ponto lá perto, vendo a construção, vamos chamar assim, depois da fabricação, fazendo uma espécie de aceitação do produto? Dessa nova máquina que está se fazendo? Da máquina que você entregou no Rio. Da aceitação, no caso, você fala do fabricante para o Óleo Ponto ou do Óleo Ponto para o... Não, porque ele montou o produto, né? Teve alguém da Óleo Ponto que foi lá, que testes foram feitos, e se a Óleo Ponto acompanhou os testes, tá certo? De alguma forma, remota ou presencial dessa máquina? Como é que foi? Foi um membro da Óleo Ponto, foi lá. Tá. E aí, você teve vamos dizer assim, seguiu um certo roteiro, foi feito um roteiro de testes, uma lista que seja um checklist, alguma coisa dos pontos que ia verificar o funcionamento. Sim. Então, foi aprovada e, a partir disso, houve o envio para o destino, para o cliente. Isso. Tá certo. Foi toda testada lá. Isso foi feito para a primeira, e como é que você pretende, qual é a ideia para as próximas entregas? Então, para as próximas entregas, a gente vai fazer, lógico, acompanhar essa primeira, e depois de passar toda essa tecnologia, a gente quer que ele entregue já, digamos, com ela pronta, com garantia de funcionamento. Ele tem que garantir o funcionamento dela.
E aí essa garantia seria o quê? Seria a realização dos testes especificados. Os testes, garantir que ela vai funcionar lá do formato que ela saiu dali. Certo. Porque isso, o não funcionamento no campo, ou a demora para você colocar em funcionamento, impacta, por exemplo, o teu faturamento. Né? Eu não perguntei sobre isso, mas, por exemplo, desculpa, não sei se você quiser falar a respeito disso, né, mas quanto você, em percentuais, sem entrar no valor, quanto você recebeu na encomenda, quanto você recebeu, como é que foi a forma de pagamento do cliente? A gente, a Olha o Ponto recebe do cliente 40% de entrada, 30%. 30% na entrega e 30% 30 dias após. Ok. E a gente paga para o fornecedor 30, 30, 40, ao contrário. Tá. Então, o atraso para você na entrega, os problemas que aconteceram lá na ponta impactaram teu faturamento, certo? Sim, sim. Certo? Sim. Então, é isso. Só confirmando como vai ser necessário realmente refinar e deixar isso bem azeitado, essa parte do fornecedor, né? Sim. De que ele refaça os testes, né? E aí a profundidade a profundidade desses testes, a quantidade de testes feitos para garantir um bom funcionamento, né? Porque você sabe como né, isso é um problema resolvido na fábrica é muito mais barato do que um problema que você encontra lá no campo. Evidente, né? Deslocamento, vários valores. Então, a qualidade desses testes né, vai ser útil, ou vai ser bom para que você não tenha isso lá no campo e isso demore a ativação ou então implique em custos adicionais, certo? Tá? Então, para as próximas entregas, bom, primeiro, outra questão, você falou num cabo, que aí foi a questão de fechar, né? Na hora de fechar, vamos chamar assim, para fazer a entrega, faltou um cabo. Isso. Cabo específico, podia ser comprado no mercado local, como é que foi? Foi feito no mercado local. É um cabo PT de 3 milímetros, eu acho. Não me recordo. Um cabo normal. Deu conseguindo resolver isso. Tá certo. Quantos dias demorou desde a chegada da máquina até, vamos dizer assim, o aceite do cliente lá sobre a entrega? Quanto tempo demorou? Da entrega da máquina, contando a transportadora, ou da entrega da máquina chegando? O dia que estava lá, que você abriu a caixa, vamos dizer, que foi possível abrir... 3 dias. Em 3 dias? E aí você espera que isso, em condições normais, seja de quanto? Não, eu quero que ela chegue, o cara só coloca na tomada ali, coloca a internet e já era. Tem que funcionar na hora. Não precisa fazer nada. Uhum. Igual televisão. Igual a televisão e a internet. O cara instalou ali, ligou na tomada, colocou o cabo da internet e ligar ali, ela já anda sozinho. Hoje, exemplo de televisão, hoje aqui não tá bom, tá? Mas tudo bem. Só o Eliezer. Mas, tá bom, então nós tivemos 3 dias para a primeira coisa, para a primeira entrega, e aí os aprendizados que você teve com relação a essa entrega, você está incorporando para que não ocorram novamente. Por exemplo, sim, com tem certeza. coisas que são, vamos dizer assim, referentes a você, ou seja, garantir que não venha sem o cabo, por exemplo, como, por exemplo, na outra coisa, o infraestrutura que o cliente tem que te oferecer funcionando. Isso. Isso, cara. A internet tinha que estar disponível lá, tinha que estar funcionando. De forma que você conectasse o cabo e pronto, né? Isso. Bom, são esses comentários, né, que eu fiz em forma de pergunta, e que aí tem vários pontos, aqui tem esses aspectos. Então, para a próxima entrega, é importante, se você não vai fazer... Porque quando você faz... Não, quando... Você não faz uma integração, a integração é feita no cliente. Então, é necessário, de alguma forma, ter uma aceitação. Então, se a aceitação não vai ser remota, vai ser via essa forma que você está falando, então, seria
garantir é uma palavra muito forte, a gente não costuma usar garantir, mas de que sejam feitos os testes, o conjunto de testes necessários para que realmente ela saia funcionando, né? Saia com todas as funcionalidades, vamos chamar assim, funcionando, certo? E importante também o controle da versão dos projetos, que são essas coisas que acontecem, tanto essas mudanças que o fabricante está fazendo, tá certo? Que isso seja documentado de forma a poder ser replicado depois, né? Tanto por ele mesmo, que na próxima vez faça da mesma forma, né? Quanto se eventualmente você for usar um outro fabricante. E também os mecanismos de aprendizado dessas coisas que estão acontecendo lá no cliente. Essa, por exemplo, lá do cabo de vassoura que você falou, é um aprendizado que vai implicar numa mudança no projeto, né? Então, é também a forma como você vai tratar esse aprendizado, esse registro dessa ocorrência, e outras vão acontecer. Isso Sim. né? É a forma como a gente traz as informações e incorpora ao projeto. Esse é um mecanismo importante de criar. Né? Tem que ter uma certa formalização para não ficar só de boca. Olha, precisa mudar lá o sensor lá da porta. Olha, precisa mudar o sensor da porta. Não vai funcionar, vai sair 95% de chance de sair sem o sensor novo na porta se ficar assim só de boca. Né? Perfeito. Bom, nesse momento... A gente tem mais uns 14 minutos, né? Zé Triqui, tem algum ponto que está difícil hoje, alguma coisa que está te incomodando aí no projeto, ou não tem pendência nenhuma? Como é que você está? Então, o que me incomoda mais, assim, hoje, é a questão mesmo da evolução da tecnologia, né? De ter que ter ali essa evolução dela, né? Exemplo, a experiência que eu tive com o polo de inovação, ela tá, até agora, hoje, eu tinha falado para o pessoal, que eu não ia nem fazer mais o ciclo 2, sabe? Porque pela demora, como é polo de inovação, o pessoal tem 2 férias no ano, demoraram para entregar o primeiro projeto. Eu tive ali uma série de decepções com o Embrapi, não com o Embrapi, mas com o polo de inovação lá de Campos de Goytacazes. Até vou ter uma reunião mais tarde com eles, a gente vai ver, porque se for para demorar do jeito que demorou, assim, eu tô fazendo esses ajustes todos agora, depois que a máquina foi entregue e eu não tive ali uma experiência boa com eles. Era para entregar em agosto do ano passado, setembro do ano passado, era para entregar em novembro, e, fizeram assinar um termo de entrega lá, queria que assinasse mesmo em novembro, sem a máquina estar pronta, sem ter teste da máquina. Acabei assinando para eles em janeiro, pelo fato de não querer prejudicar eles ali com relação ao Embrapi. Mas eu fiquei bem decepcionado com eles. Isso e aí eu preciso também melhorar a minha questão de como que eu vou inovar, né? Como que eu vou melhorar isso. Lógico, eu já estou pensando em outra situação. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que está acontecendo hoje. Questão de identificação do óleo, né? Você joga o óleo, ela passa ali pela peneira, cai nesse negócio de identificação. Ela identifica o óleo e joga o óleo para ali. Só que assim, ali tem ali uma porcentagem que passa de água, né? Hoje ali o nosso sistema ali, entre 20% ali de água, ela vai passar, né? Eu quero melhorar isso daí, mas mesmo melhorando, o que seria interessante é separar o óleo da água, né? Só que para separar o óleo da água vai dar muito trabalho. E há 4 anos atrás, eu estava aqui conversando com um amigo meu e um dia ele falou para mim, e até eu já venho negociando com esse pessoal, com fabricante de filtros há tempo. Coloca um filtro, Zadrick. Coloca um filtro, ele falou, filtro de diesel de caminhão limpa a impureza. E aí qual que é a ideia? Eu já tenho conversado isso há 3 anos, e agora eu voltei a conversar, que ontem eu viajei, antes de ontem viajei, e voltei a pensar nessa solução de simplificar a coisa. Mas tem que achar um filtro. Tem uma peneira, joga o óleo, tem uma peneira. E ele já cair dentro desse filtro. Lá eles têm um filtro que separa o óleo da água.
E só que aí tinha um sistema que era muito grande para colocar ali, né? Porque se eu separar, se cair o óleo, saiu o óleo da peneira, cair num filtro, ele separa a água, ele já vai para o reservatório de análise, de medição. Eu já resolvo o problema da água com um filtro simples. Não, o filtro não é simples, né? Eles estão pensando. E aí o que eu pensei? Falei, cara, se não existir esse filtro, de repente eu vou desenvolver esse filtro, né? Vou fazer essa encomenda e das outras impurezas, porque as impurezas maiores é separado por esse primeiro filtro, essa peneira. E aí eu vou colocar um segundo filtro ali que eu acho que vai resolver meu problema, que vai separar o óleo da água e vai pesar só o óleo. Nosso especialista em óleo, Sérgio, o que você acha disso? Acho que o Sérgio deve estar desconectado. Está de cabeça para baixo, Sérgio. Aqui não. Ele não está conseguindo. Difícil desligar aqui, ligar. Bom, primeiro, o óleo não se mistura com a água, né? Eles são immiscíveis porque tem densidade diferente, né? O óleo tem densidade 0,8, 8,2 e a água é densidade 1. Então, o óleo vai ficar em cima da água, né? Mas eu não entendi bem esse filtro. Deve ter alguma tecnologia proprietária aí que não é tão simples assim, né? Mas isso vai dar um passo a mais no processo, né? Aonde que vai essa água, se essa água estiver contaminada, onde vai ser colocada, né? Vai ter que ter um outro reservatório para água, né? Além do reservatório para, né? Seria o mesmo reservatório de descarte. Hoje eu tenho já ele, dimensionado, reservatório de descarte. Tá. Mas é descarte de óleo, né? É descarte. Mas não, é um reservatório de descarte, que ele vai o óleo com água. Aí a única coisa que vai ser é que ele vai só um reservatório de água mesmo. Tá bom, beleza. E a impureza sólida, né? Aquele grosso, né? Fica na peneira, na primeira peneira, né? Correto. Fica na primeira peneira. Tá. Não, tudo bem. Se o fabricante do filtro te dá essa garantia, é excepcional, né? Agora, isso aí vai encarecer quanto a máquina? Então, eu estou vendo a questão do filtro. Eu vou fazer uma reunião nas próximas semanas com o engenheiro deles lá. Mas esse filtro custa em torno de R$3.000. É 10% da máquina? 10% da máquina. Não, beleza, tudo bem. E tem manutenção ou ele é um filtro estático? Então, não, ele tem manutenção. Tem manutenção. Mas a gente consegue, a gente consegue monitorar isso, né? Aquela questão, quando tiver água e óleo, a gente consegue saber, quando a gente coloca a inteligência ali, quando ele descartar a água, a gente sabe que está descartando a água. E para ver a questão de manutenção dele. Mas dá para colocar um tipo de inteligência ali, alguma coisa que consiga monitorar isso. Então, eu só não entendi, quer dizer, desculpe, não sei se é o momento para falar isso agora, mas só você me diz se é ou não o momento. Você fala em análise do óleo, mas na verdade não é análise de óleo, é verificação da densidade da mistura, não é isso? Então... Isso, que é o que eu chamo de reservatório de análise, né? Mas é o reservatório onde vai para analisar ali o peso e o volume, né? Porque a gente já vai saber o que tem ali dentro, a gente já vai saber que é certeza que é óleo. Não, tudo bem. Então, para mim, ficou claro aqui agora. Não, beleza. Tá certo. Agora, a manutenção de filtro, eu já trabalhei, né, em indústria, né? É um negócio, tem que ter espaço, tem que ter onde vai jogar o que está retido no filtro, né? Quer dizer, você tem que pensar com o fabricante que ele tem experiência disso, né? Porque se você vai botar junto com aquela ideia lá da lavanderia, daquela nossa colega de São Paulo, né? Lembra? Da lavanderia lá, da menina lá, então aí não pode deixar resíduo de óleo ali no chão, porque está lavando roupa junto, né, e secando roupa, né, então seria uma situação que teria que ser evitada. Agora, se for num posto de gasolina, é menos mal, né, se for, sei lá, num banco, sei lá, numa rodoviária também, quer dizer, tudo bem, isso aí eu só estou
acho que nem deveria estar falando isso, mas estou chamando a atenção porque para trabalhar com filtro, né, filtro é uma coisa que às vezes, se não der manutenção em top, aí suja tudo, né, estraga tudo, né, mas tá bom, pode, se o fabricante te dá esse apoio, né, tá tranquilo. Mas qual que era a questão mesmo que a gente estava discutindo, que eu acho que desviei? Do gargalo da Óleo Ponto. O gargalo sempre vai ser a questão de produto mesmo. Sim. Produto. Desenvolvimento de produto. O produto, você diz, o sistema, né, esse aperfeiçoamento constante. Mas acho que isso aí, com o tempo, a hora que a Óleo Ponto começar a escalar e ter uma demanda de valores, você conseguir contratar isso não vai passar mais esse problema, né? Não, deixa eu só perguntar. Porque a gente é pequenininho, sem dinheiro, e tudo fica difícil. Não, eu sei, continuando nessa ideia aí de sem dinheiro, você ainda tem contato com a Universidade de São Carlos, lá com o pessoal da engenharia, ou já acabou esse contato? Acabou o contato. Tá. Você, com todo respeito aqui, né, na sua formação de arquiteto, você dá conta de ver essa questão desse processo aí, que é um processo mais ligado à parte de processo químico, físico? Não. Eu só sou empreendedor, eu só tenho que achar as pessoas. Tem que achar as pessoas. Né? Minha missão é achar pessoas. Então, eu acho que isso aí é uma mudança grande no projeto. Colocar um filtro, né, que tem essa especificidade que você está falando, né? E isso aí precisa passar, lógico, você falou, né, que vai reunir lá com o engenheiro lá da empresa do filtro, né? Mas ele precisa esclarecer bem, detalhe, né? Mas isso é coisa que eu penso aí já para 2024. Eu estou correndo aqui com o que eu tenho hoje e vou fazer as vendas, vou fazer o negócio andar com essa máquina que está aí. Tá, então não é o momento agora de discutir isso, então peço desculpas aí. Beleza, então a questão do dinheiro aí, como é que você vai fazer então para correr aí com essa situação aí? Venda de máquinas. De máquinas. Aí agora eu tive uma reunião recentemente com o pessoal de um banco chamado BRDE. Eles têm uma linha de crédito de 6% ao ano para inovação via FINEP. Empréstimo. Empréstimo. Né? Carência de 1 ano, 5 anos para pagar. Tá ótimo. Passo a palavra aí para o Eliezer. Eu estou meio temeroso de falar, mas eu vou falar, porque é uma questão de consciência. Eu tomei conhecimento da solução do Waste Bank. Li, estudei, fui lá, examinei, avaliei a potencialidade da solução que eles ofereceram, o modelo de negócio deles, e comparando o modelo de negócio deles com o seu modelo de negócio. Então, não estou falando de comparar projeto, estou falando de comparar modelo de negócio. E, pelo que eu percebi, sinto muito, Zadrick, mas eu acho que o modelo de negócio deles é mais viável de implementar, escalar, ampliar, do que o seu. O seu é um modelo industrial. O deles é um modelo de mercado. Modelo de mercado. Eu coloquei aí para vocês o material que eu colhi lá, fotografei as telas, etc, etc, etc. O investimento deles é pequeníssimo. É um container e uma balança eletrônica. E uma moça a tempo integral lá para fazer acolhimento do material. Em locais estratégicos, fácil estacionamento e circulação, e está associado a um banco. Então, é tudo digital, tudo eletrônico, tudo em banco de dados, etc, etc, etc. Eu perguntei aí como é que vocês fazem com o material colhido aqui? Não. As pessoas, como é que chamam? Subcontratadas, isso,
vem cá e leva. E o que fazem com isso? Não sei. Então, a solução para elas é a solução do não sei. O que fazem das latas? O que fazem do alumínio? O que fazem do vidro? O que fazem do papel, do papelão, do óleo, etc, etc, etc. Que está lá, aquela tabela que eu publiquei aqui. Não há. São terceiros que vêm buscar aqui. Então, eles fizeram um processo de intermediação que aparentemente é mais eficiente, eficaz, menor investimento do que da óleo ponto. Isso está atravessado a minha garganta. Eu estava com dificuldade de expressar isso, mas hoje eu voltei lá, levei mais garrafa, fiz mais perguntas, tirei mais fotografias. E eles estão aqui sediados na rua que atravessa a minha casa, Guilherme da Silva. Eu vou fazer uma visita a eles para conhecer um pouco melhor. Então, é um outro, por isso, não é projeto, não vamos falar de projeto, vamos falar de modelo de negócio. É a forma de oferecer valor. Que valor que é oferecido e como é que esse valor é percebido pelo mercado, entrevistando as pessoas para saberem como é que as pessoas gostariam de ser atendidas na sua necessidade de fazer um descarte consciente. As pessoas, supostamente, aí é hipótese minha, querem fazer um descarte consciente, ecológico, não pelo dinheiro que aquilo vai gerar. Eles dão lá alguns centavos, lá, etc., já está lá na tabelinha. Mas ninguém vai lá para pegar centavos, né? A menos que você seja um colecionador, vai de carrinho na rua, juntando as coisas. Mas se você faz isso, você tem uma destinação até mais rentável do que levar lá para eles fazerem essa destinação. Assim que eu pensei. Então, não é pelo dinheiro. Se não é pelo dinheiro, qual é a proposta de valor que você oferece à pessoa? No caso do óleo ponto, você oferece, a cada 4 litros de óleo, receber 1 litro de óleo. É um processo complicado de executar. Ali não, é dinheiro. Monetizou e pronto. Virou uma conta bancária e um saldo bancário. E depois é transferível para a sua conta do Itaú, onde você tiver, se você tiver um volume suficiente de dinheiro que justifique essa transferência via Pix. Então, pronto. Falei. Desculpa, mas eu tinha que... Aliás, eu conheço o CEO deles, é um parceiraço nosso, a gente ia fazer até um sistema de integração do banco dele com a Óleo Ponto, né? A gente ia fazer uma parceria, porque qual que é a dificuldade dele? É identificar o óleo ali, né? Ele tem um custo para isso tudo. Qual que é a intenção dele ali? Era ser um banco, ele bancarizar, a White Bank nasceu com um intuito de bancarizar os não bancarizados, né? De uma forma fácil. O dele ele é uma fintech. É uma fintech. É uma fintech. É uma fintech. E aí, o que é o lance dele? É um cara conseguir criar uma conta ali para ele conseguir movimentar até R$500 por mês. Né? Essa que é a intenção, sem nenhum. Porque normalmente o cara não tem um monte de documento, o cara não tem um monte de coisa, e facilitar para o cara ao máximo fazer essa conta. Certo? Se eu não me engano, eles começaram, não sei se foi em Campinas ou em BH que eles começaram, que é o início deles ali. E ele é um parceiro nosso. É um parceiro que vem a ser nosso, porque uma vez também a questão de bancarização, o que dificulta hoje para nós a gente pagar de forma mais fácil para o usuário, que nem pagar com Pix, é justamente a questão da água do óleo. É a dificuldade que ele tem lá. Do cara levar lá urina com óleo, com água, alguma coisa assim, e o cara, não, será que isso é isso? Ou isso não é isso? Né? Mas ele coloca em comunidades, não sei se onde você foi, mas ele sempre estava em comunidades, a primeira banco dele foi em comunidade, e aí ele está explorando, tem o Boticário como parceiro, tem umas empresas ali como parceiro. A Óleo Ponto é uma parceira dele, vai se tornar uma parceira dele lá à frente, mas ele é uma fintech,
o negócio dele eu esqueci o nome dele, conversei com o Daniel, não esqueci o nome dele, eu já conversamos, conversamos bastante já, temos vários pontos ali que nos ligam. A questão do container vai ter em vários, tem a Coletando que tem container, tem umas outras startups que tem container, né, que vão ali, recebem o resíduo, vai ter isso não tenha dúvida, vão ter isso, né, só que precisa de um container, um espaço grande, uma pessoa para ficar lá, tem lá um investimento, um container desse não é barato, né? Uma pessoa dessa aí, para você contratar lá uma pessoa dessa aí, ficar 24 horas lá, ou que seja em 2 turnos, 3 turnos, já é um investimento. Já tem que ter uma pessoa para receber aquilo ali, né? Quer dizer, se você tem 2 pessoas trabalhando em 2 turnos de 8 horas, você tem ali um custo fixo mensal de R$5.000 só com pessoas, né? E mais um investimento. Quer dizer, são coisas que se colocar na ponta do lápis ali, tem que ter a viabilidade. Mas acredito que seja, assim, viável isso. É um modelo de negócio bem interessante. A Coletando também tem isso. Não sei se vocês conhecem a Coletando, também tem isso. Também a Coletando, ela também fica e ela é voltada mais para as comunidades, né? Ela tem pessoas que têm parte da casa dela lá na comunidade, no negócio, que ela recebe lá os resíduos, pesa tudo e faz toda essa troca também. Bancariza a pessoa, dá um cartão para ela, tem tudo isso. Mas só que eu vejo eles mais como parceiros. A gente integrando as soluções deles. A gente levando a nossa tecnologia para integrar de repente dentro de um próprio container, colocar uma tecnologia da Óleo Ponto e receber o óleo deles ali, né? Eu vejo mais nesse sentido. E é um pouco disso. Eu acho interessante mesmo, aliás. Mas acho que não chega a dar conflito o nosso negócio. Eu acho que é mais como parceiro eles. Eu vejo eles mais nesse sentido. A gente complementando o negócio deles e ele complementando o nosso. Ótimo. E fiquei feliz por ter visto lá. Eu gosto muito da West Bank e do CEO dele. Ele está crescendo. A menina Bom, que pessoal, trabalha em um turno, é um turno só. Agora, não está em comunidade, não. Tá? O cara tem que ir, pegar um carro, estacionar lá, um lugar bom para parar. Então, quem tem um carro, né, que vai lá, não é comunidade. Aquilo não está em comunidade de jeito nenhum. Ou aquela que está lá em Souças. É elite, é um bairro de elite. Não sei se funciona, mas não, está funcionando. Eu não sei se o modelo fecha, economicamente falando. Isso aí é uma coisa que o tempo vai comprovar, né, Renato? Vamos ver. Bom, pessoal, a gente está estourando bem o tempo aí. Eu não sei se foi útil para o Zadrick hoje, né? E se ele tinha algum ponto específico para trazer para a gente. Oi, Zadrick. Oi. Queria saber se hoje foi útil de alguma forma para você, porque eu entendi que você muito mais relatou, né, o que está acontecendo, mas eu fiquei com a impressão que não teve nenhum ponto aí importante que esteja te incomodando agora que a gente identificou de alguma forma. Então, não sei se valeu a pena para você hoje, o que aconteceu hoje. Não, tá tranquilo. Para mim foi boa. Então tá bom, pessoal. Então, é isso, né? Que a gente está bem estourado de tempo, né? Se alguém tiver mais algum comentário, por favor. Então, estamos salados, pessoal. Tá bom. Até logo. Até Obrigado. mais. Um bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço aí, tudo de bom, Zadrick. Um abraço. Obrigado. Só um pouquinho aí, não sei se o Eliezer ainda está aí ou